Olá, gente! Hoje é 15 de junho, segunda-feira, e agora nós vamos aí para nossa aula de história, né? Como sempre, a gente começa a nossa aula aí pela correção, então vamos aí observar as correções das atividades das aulas passadas, tá certo? Então vamos lá! Vamos iniciar nossa correção pelas atividades do livro integrado, tá certo? A página 224, as duas questões são pessoais, então nós vamos para começar, né, na página 226. Então vocês podem ver aí a primeira questão, os carajá desenham círculos nas bochechas. Número 2, os cinta-largas desenham listas horizontais cruzadas nas bochechas. E número 3, os juruna contornam a boca com pigmento preto. Na quinta questão, cocares, braceletes, brincos e colares. A sexta questão é pessoal, mas é importante aí que vocês observem, né, quais são as atitudes que hoje a nossa sociedade faz para ajudar na preservação da natureza e como os índios se comportam em relação a isso. Agora, continuando a nossa correção aí no livro integrado, nós vamos para a página 229, o ícone mão na massa, onde tem um pequeno texto, né? E vocês deveriam responder as questões aí relacionadas a esse texto. Então, a primeira questão nós temos como resposta por que buscam relações equilibradas com a natureza, permitindo que o desenvolvimento econômico aconteça sem destruí-la. Segunda questão, quando observamos nossa relação com a natureza, fica evidente que a economia brasileira tem se mostrado pouco sustentável. E a terceira questão é pessoal. Agora nós vamos fazer a correção das atividades, da ficha de atividades. A primeira questão nós temos aí como resposta, né, depois de observar essas imagens aí, essa imagem apresentada pelo livro, a gente tem uma família indígena, na letra A. Letra B, onde estão as pessoas retratadas? Na frente da casa delas, na aldeia Apiacá. Na letra C, estão olhando para o pintor, enquanto outros estão trabalhando. Tem também uma indígena que está sentada de costas em uma rede ao fundo. E a letra C, o que mais chamou sua atenção na pintura? Essa é pessoal, então você vai colocar aquilo que chamou mais a sua atenção nessa pintura, certo? E a segunda questão, você vai relacionar a coluna da direita com a coluna da esquerda, certo? De acordo com o texto. E a sequência correta, a gente pode ver aí, né? A, C e B, certo? Essa é a sequência correta. Então, se for necessário, dá uma pausa no vídeo para você conseguir aí fazer todas as correções necessárias da sua atividade, tá bom? Muito bem, gente, feita aí as nossas correções, né, das atividades da aula passada, agora a gente pode aí dar continuidade aos nossos estudos. A gente viu aí no capítulo 1 dessa unidade os povos indígenas, né, que são os povos nativos aqui do nosso país, ou seja, que já estavam aqui antes de qualquer outro povo chegar ao nosso território, né, são os primeiros, né, os nativos. E hoje a gente vai conhecer o segundo povo que chegou, os portugueses, né, os nossos colonizadores. Nesse capítulo a gente vai estudar um pouco sobre a chegada dos portugueses, tá certo? Como foi todo esse processo. Logo na abertura aí do nosso capítulo a gente já pode observar, né, o desenho aí do mar, do litoral, né, e um navio, né, muito bonito, que provavelmente aí está representando, né, o navio dos portugueses, como eles chegaram aqui. Então, hoje, nesse capítulo, a gente vai estudar como foi essa chegada, como foi essa relação entre os portugueses e os indígenas, como aconteceu todo esse processo que se deu aí na colonização do território brasileiro. Então, observem a explicação e vamos lá. No capítulo anterior, podemos perceber que já existiam pessoas nas terras brasileiras antes da chegada dos navegadores portugueses. Agora nós vamos falar sobre essa chegada, sobre colonização. Acompanhe a leitura da página 231 do seu livro integrado.
No dia 22 de abril de 1500, uma expedição marítima liderada pelo português Pedro Álvares Cabral chegou ao local onde atualmente se localiza a cidade de Porto Seguro, na Bahia. Uma das primeiras medidas tomadas pelos portugueses foi fixar uma cruz no chão. Fazer isso era um costume para dizer a todos os outros reinos que a terra, a partir daquele momento, pertencia a eles. Depois de permanecer por 10 dias em terras brasileiras, a esquadra de Cabral seguiu viagem rumo à Índia, deixando alguns de seus homens para conhecer melhor a terra e os habitantes. 30 anos mais tarde, em 1530, o rei de Portugal enviou outros portugueses, dessa vez para morar no Brasil, em uma tentativa de garantir a posse definitiva da terra. Logo abaixo do texto em que acabamos de ler, nós podemos observar uma pintura, uma obra de arte. Essa obra de arte aí é o desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro em 1500. Então, ela está retratando exatamente a chegada dos portugueses. Observem, né, que lá no fundo, no mar, a gente vê muitas embarcações. Não é apenas uma ou duas, mas muitas embarcações, ou seja, vinha muitas pessoas. E aí, se aproximando das terras, né, onde os indígenas moravam, a gente pode ver um barco menor trazendo alguns tripulantes. E aí na terra, né, com aspectos bastante curiosos, assustados, né, os povos nativos do Brasil. Então, observem aí a obra de arte e logo na página seguinte, 232, a gente pode ver aí o ícone para saber mais, onde vocês vão ver um pouco sobre Oscar Pereira da Silva e a obra de arte que vocês acabaram de observar aí na página anterior. Logo aí abaixo do ícone para saber mais, a gente também tem o ícone mão na massa, onde vocês vão responder essa atividade aí depois do vídeo, né? Vocês vão responder essa atividade referente exatamente ao que a gente viu até aqui, ao texto da página anterior. Logo aí na sequência, a gente vai observar as primeiras impressões das novas terras, o que os portugueses acharam, né, ao chegar aqui no nosso território brasileiro, que naquele período com certeza era muito diferente de tudo que a gente conhece atualmente. Então vejam aí que Pedro Vaz de Caminha, né, ele foi um nobre português que estava na quadra de Pedro Álvares Cabral, na esquadra dele, que chegou aqui em 1500 e ele trabalhava como escrivão, ou seja, ele era um funcionário do governo responsável por relatar tudo o que ele via ao rei. E ele, ao chegar aqui nas terras do atual Brasil, foi de pronto escrever, relatando, né, escreveu uma carta ao rei, relatando tudo o que ele via, todos os aspectos. Então, essa carta é uma importante fonte histórica, né, porque exatamente a gente vai estar vendo aí como foi o relato de Pero Vaz de Caminha ao rei, naquele período, o rei Dom Manuel I. E passados aí alguns dias, uma das embarcações que estavam aqui ancoradas no território brasileiro volta para Portugal para deixar, entregar ao rei de Portugal a carta escrita pelo Pero Vaz de Caminha. Em 1500, quando os portugueses chegaram ao território brasileiro, Portugal era um reino organizado, né, com um rei, que no caso era o Dom Emanuel I, mas os povos indígenas que viviam aqui no Brasil, eles não estavam organizados, né, como um reino, nem tinham apenas um líder. Cada tribo, cada grupo, né, tinha o seu líder, tinha os seus costumes, tinha sua língua, sua maneira de viver diferente uma das outras. Como eles não tinham aí uma sociedade organizada igual aos dos portugueses, né, esses portugueses achavam que eles eram selvagens, chamavam eles de selvagens, porque eles achavam que aqueles povos, né, eram inferiores, porque eles não tinham nenhum rei, não tinham leis, né, e viviam ali cada um
a sua maneira, né? Cada tribo com seus costumes, com a sua maneira de viver. Inicialmente, o encontro entre os portugueses e os povos nativos aqui do nosso país foi um encontro tranquilo. Mas com o passar do tempo, esse encontro, essa relação, né, foi acabando gerando alguns conflitos. Nós podemos observar isso aí na página 234, esses retângulos rosa, né, onde a gente vê uma sequência aí do que aconteceu. Inicialmente, os portugueses fizeram os indígenas trabalhar no corte das árvores de pau-brasil e no transporte da madeira para os navios. Muitos indígenas trabalharam para os portugueses em troca, eles recebiam ferramentas como facões, machados e alguns utensílios como espelho e roupas. Com o tempo, os indígenas não aceitavam mais trabalhar para os portugueses. Para os indígenas, o trabalho não tinha a função de acumular riquezas como os portugueses. Os portugueses passaram a escravizar os indígenas para obrigá-los a trabalhar. Muitos povos indígenas fugiram dos colonizadores portugueses, saindo do litoral e se estabelecendo no interior da colônia. Então, como a gente pôde aí perceber, né, ainda mais claro nesse texto, é que os indígenas e os portugueses, eles tinham costumes muito distintos, muito diferentes, e também tinha uma maneira de ver a vida muito diferente. Os indígenas, eles não tinham a pretensão do trabalho como um acúmulo de riquezas, de sempre querer mais, explorar o ambiente em que eles estavam. Pelo contrário, eles retiravam do ambiente onde eles viviam apenas o necessário para eles viverem, o alimento, o abrigo. Mas os portugueses, eles tinham outras ambições essas que os índios talvez nem compreendessem. Na página 235, a gente vai ter a oportunidade aí de fazer a leitura da carta de Pero Vaz de Caminha, escrita aí para o rei de Portugal, colocando aí nas palavras dele, né, na visão dele, tudo que ele viu de interessante, de especial nas terras em que ele estava chegando, né? Então, faça a leitura aí com bastante atenção. Veja embaixo as que você tiver dificuldade de entender o significado, tem abaixo o significado de todas elas. Faça a leitura com bastante atenção. E logo na página seguinte, 236, a gente pode ver aí uma atividade relacionada a essa questão. Na página 237, a gente pode ver pouco sobre os primeiros imigrantes, né, que foram os portugueses que chegaram aqui no território brasileiro, e muitos vieram nesse período, né, nessa época, se instalar aqui no Brasil. No ícone com a lupa na mão, ele nos faz aí refletir um pouco sobre o movimento que hoje acontece, um movimento contrário. Muitos brasileiros estão indo embora para Portugal. Está um fluxo migratório muito grande, né, de pessoas, de brasileiros, dirigindo-se a Portugal com o objetivo de morar lá. Quais razões motivam esses brasileiros a migrarem para Portugal? Então, vocês vão realizar aí uma pesquisa descobrindo, né, por que muitos brasileiros estão deixando aqui o nosso país e estão agora se dirigindo ao nosso país aí amigo, né, Portugal. Por que vocês acham que isso acontece? Realize essa pesquisa para vocês saberem um pouco mais, né, sobre o que está acontecendo hoje em dia, na atualidade, que está fazendo muitos dos brasileiros saírem daqui do Brasil para irem tentar morar em Portugal. Então, façam essa pesquisa e descubram um pouco mais sobre isso. Agora, aí, voltando um pouco às nossas páginas, né, na página 233, a gente vê o ícone da realidade aumentada. Nessa realidade aumentada, a gente vai ver aí uma atividade digital que tem por objetivo familiarizar vocês com os elementos de contexto político, econômico e cultural do Brasil colonial. Então, a intenção é que vocês consigam aí relacionar os conceitos e a imagem de forma correta, tá certo? Então, abram aí essa realidade aumentada para que vocês aprendam ainda mais relacionando aí os conceitos com as imagens apresentadas. Olá, gente! Hoje é 15 de junho, segunda-feira, e agora nós vamos aí para nossa aula de história, né? Como sempre, a gente começa a nossa aula aí pela correção, então vamos aí
observar as correções das atividades das aulas passadas, tá certo? Então vamos lá!